Torcedores se revoltam com a situação do Thiago Almada indo para o River. A gente vai trazer aqui também coletiva, cara, foi concedida pelo Leonardo Jardim antes do jogo do Flamengo contra o Lausanne, né? O Flamengo joga amanhã contra o Lausanne, a gente vai trazer aqui umas dicas para vocês. E o Leonardo Jardim cobrou reforços, tá? Entre outras situações que a gente vai trazer aqui para vocês, o treino do Flamengo também, então fica aí até o final, que você não vai se arrepender. Quero convidar você a se inscrever no canal. Chegar daquele jeito, né? Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Eu chego aqui com um oferecimento da Esportiva Bet, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Eu vou trazer umas dicas interessantes aqui para vocês. Olha só, essa daqui, tá? Primeiro eu vou falar que a gente tem o nosso canal de dicas para você acessar, canal de dicas do Telegram, que você pode acessar agora mesmo e você vai estar recebendo todas as dicas. Fora isso, a gente tem aqui essa dica para amanhã, tá? Lausanne Sport versus Flamengo, vencedor do encontro Flamengo, sempre com responsabilidade, para maiores de 18 anos, é diversão no investimento, troquinho do pão. Vencedor do encontro, Flamengo, total de gols mais de 2,5, tá? Então, odd 2,50 para vitória do Flamengo e 3 gols no jogo. 2-1 Flamengo já serve, 3-0 Flamengo já serve, tá? 3-2, 3-1, 2-1, tudo isso serve, tá? Então, vitória do Flamengo com gols com mais de 2,5, você tá levando aí 2,50, tá certo? Link sempre nas nossas plataformas, nos stories, link também a gente coloca no destaque do Insta, na bio você encontra o nosso canal de dicas e você tem aí, então, o bilhete pronto sempre quando a gente traz essas dicas para vocês. Essa daí tá espetacular, faça o seu cadastro agora mesmo e aproveite essa odd fantástica na Esportiva Bet. Todos os nossos outros patrocinadores estão aí também no comentário fixado e descrição. Cara, então eu vou começar aqui, logo de cara, trazendo para vocês a informação com relação à questão, cara, Thiago Almada. Thiago Almada está prestes a ser anunciado pelo River Plate e Flamengo e Palmeiras perderam o jogador. Aí é óbvio que o torcedor do Flamengo está com raiva da diretoria do Flamengo perder um jogador como esse para o River Plate. É um time que... O futebol argentino, os times não estão com tanto dinheiro assim. E aí, os comentários dos torcedores são os seguintes. E até agora nenhuma novidade no Flamengo. Vão deixar, vai perder para o River, perder um jogador desse para o River, o pessoal no nosso canal de dicas, no nosso grupo de membros aqui falando, é um absurdo, tá? Cadê o Flamengo? Nosso Flamengo só no cheiro. O pessoal falando que não vai contratar. Mas contratou, gastou muito, cara. Na janela passada trouxe o Paquetá, 42 milhões de euros. Olha só, e o Flamengo há 10 anos sem reserva para o Arrascaeta. E ainda assim ganhou muito título, né? Mesmo com essa situação aí, conseguiu ganhar muito título. Demora demais para fazer a proposta para o jogador. Bom, perdeu agora, paga caro num jogador ruim. É isso. Isso é que eu me fico revoltado. Aí paga 15 milhões de euros num Carrascal, botasse mais 5, trazia o Almada. É isso que não dá para entender. Agora, esse comentário aqui é muito bom. O cara não quer vir para o Mengão. Simples. Ele não quer vir para o futebol brasileiro. Pelo visto, ele quer ir para o futebol argentino, tá? E, inclusive, o River está otimista porque já tem a sinalização positiva do staff do jogador, tá? Então vai ser um dos maiores salários da Argentina e maior, inclusive, que o salário que ele recebe no Atlético de Madrid. Óbvio que os torcedores estão chateados, reclamando que o Flamengo não está contratando, mas, sinceramente, gente, a gente sabe que o jogador não quer voltar para o futebol brasileiro. Ele queria até ficar na Europa. Não sei como que o River conseguiu convencer ele a ele vir para o futebol sul-americano, né? Mas, sei, o torcedor do Flamengo fica chateado por estar perdendo esse jogador. Agora, o Leonardo Jardim cobrou contratações. Vamos acompanhar o que o Leonardo Jardim falou. Ele cobrou contratações e na sequência a gente acompanha aí o treino do Mengão. Meu amigo Paparazzo, tudo bem, meu irmão? O Flamengo trabalhou aqui, né, no gramado
do estádio do Algarve, ainda saindo ali alguns jogadores, a comissão técnica deixando aqui o campo. Linda tarde aqui no Algarve, dias maravilhosos, né? Do Flamengo aqui em Portugal. Papa, algumas informações importantes, né? O Flamengo já tem a volta programada dos que estavam na Copa do Mundo. O Arrascaeta já voltou, o Rodrigo Paiva diz isso aqui, já está fazendo o trabalho final para poder recuperar da lesão e está à disposição na volta do Campeonato Brasileiro. O De La Cruz e o Varela chegam agora, já estão trabalhando também. A previsão é que o Plata volte até sexta-feira e os jogadores da seleção brasileira, o Danilo, o Léo Pereira e o Alexandre, voltam no início da semana que vem. Vão ter aí uma semana de folga, né, para poder esfriar a cabeça depois da Copa e, claro, né, tem direito a férias, porque isso foi determinado pela CBF na distribuição do calendário brasileiro. Quem vai voltar antes é o Lucas Paquetá, né, ele está lesionado, sofreu uma lesão lá nos Estados Unidos e volta antes, está aguardando só a questão logística para retornar ao Brasil com a família, não vai no voo da CBF e a partir do momento em que o Paquetá chegue no Rio, já retoma o tratamento para otimizar essa volta dele aos gramados, a volta dele ao Flamengo. Mas ele faz duas observações. Não quer que nenhum jogador que vá atuar contra o Benfica no sábado jogue mais de 45 minutos contra o Lausanne amanhã. E quer ter um time equilibrado nos dois tempos. Então vamos aguardar qual é a formação que o Leonardo Jardim coloca em campo amanhã, 8h30 da noite, horário aqui de Portugal, mais ou menos nesse horário que a gente está falando com você, né? E 4h30 da tarde no horário de Brasília. Calor muito forte, temperatura muito elevada, mas hoje está gostoso aqui, tomara que amanhã para o jogo e também no sábado para o grande duelo Flamengo e Benfica, que vale o troféu do Algarve, esteja assim. Para finalizar esse nosso papo, Paparazzo, o Boto hoje procurou a imprensa e lembrou que o Flamengo não está gastando um centavo aqui em Portugal. Eu ontem entrevistei o Ruca, que é da Singular Esporte, a organizadora do Troféu do Algarve há mais de 25 anos, e o Ruca me disse que é uma honra ter o Flamengo aqui, é a primeira vez que tem um brasileiro do Troféu do Algarve, já vieram times poderosos da Europa, né? E ele confirmou, né, que toda a conta, toda a despesa, até o copinho d'água que é servido aqui, é por conta dos organizadores do evento. O Flamengo vem para uma pré-temporada, para uma intertemporada, numa estrutura fantástica, sem gastar um centavo. E o melhor, né? A Singular Esporte quer trazer não só o Flamengo é o carro-chefe, mas também quer trazer outros clubes brasileiros para as pré-épocas, né? Aqui no Algarve, o Sporting de Lisboa acabou de chegar aqui, o Benfica vai fazer sua pré-temporada também aqui no Algarve. E o Flamengo é o carro-chefe, né? A marca principal do futebol brasileiro para os organizadores aqui dessas pré-temporadas e desse troféu do Algarve, que estará em disputa no sábado entre Flamengo e Benfica. Tá bom, Paparazzo? Direto aqui do Algarve, no estádio do Algarve, nessa parceria Litoral News, Paparazzo Rubro Negro, Sidney Marinho, especial para a galera do Mengão. Obrigado em você, Papa. Hoje bastante calor, felizmente está com sombra aqui no gramado, mas eu queria saber de você, Jardim, o que esperar do Lausanne, dessa equipe da Suíça, que vocês já estudarem também em relação a possíveis novidades em relação à formação do time. Bem, em relação ao Lausanne, é uma equipa boa. Em termos de prioridade, com certeza, os outros dois adversários são equipas com outra dimensão. O Benfica em Portugal, a Argentina, o River na Argentina. E vamos utilizar este jogo para dar alguns minutos àqueles que não jogaram no primeiro jogo. Com certeza que não é mudanças em 100%. Com certeza vamos tentar fazer dois times equilibrados, quer para a primeira, quer para a segunda parte, para também ninguém daqueles que eu quero que inicie o jogo contra o Benfica jogue mais de 45 minutos. Jardim, como é que tem sido esse período de trabalho com os garotos da base? Assim, o que você tem priorizado nesse tempo? Até para passar, né, o que você pensa do jogo, como eles não têm jogado tanto, né, tantos minutos. Como é que tem sido até a sua conversa com eles? Enfim, você tem conversado diretamente ou só ali no momento do treino? Com certeza tem sido bom, que assim temos mais capacidade de analisá-los, estar aqui connosco. Este período tem sido benéfico em termos de treinos, eles fizeram os treinos todos com a equipa principal. Eu tive ainda 2 treinos que dei somente a eles para eles evoluírem em alguns elementos em termos estratégicos. Tive 2 unidades somente com o grupo sub-20. E agora dar um pouco de tempo ao jogo para ver como é que é o transfer que eles vão fazer para o jogo da primeira equipa, que isso será o mais importante. A gente já está na contagem regressiva para a abertura da janela de transferências, né, tanto a nacional quanto a internacional. Outro dia lá em Lagos, você disse que, claro, né, não tinha participado da montagem do elenco, você chegou já em fevereiro. Como é que é o teu papel
nessa janela de transferências? O que é que você pediu efetivamente? Quais são as posições que você entende importantes para o Flamengo reforçar? Como é que foi a tua atuação junto ao Boto, junto à direção do clube, em busca de reforços nessa janela que começa agora, Jardim? Duas ou três diretrizes importantes. A primeira diretriz era trazer jogadores melhores do que aqueles que cá temos. Não vale a pena estarmos a trocar por trocar. Ter sempre a preocupação de trazer alguns jogadores jovens, que quando eu digo jovens não é com 18 anos, mas que não seja com 30 e poucos anos, jogadores que tenham uma capacidade física diferente para ter energia na equipa, quer para o presente, quer para o futuro. E já falei que talvez o nosso meio campo ofensivo, e mais um ponta podia ser jogadores interessantes de colmatar se não sair ninguém. Então a gente vê aí, cara, o Leonardo Jardim falando que quer contratações, exigindo contratações, que quer contratações de jogadores jovens, mas não é jogador de 18 anos, é jogador já formado com carcaça, que ele falou, né? E tá cobrando a diretoria, tá? Porque ele chegou e não teve praticamente as suas contratações e ele quer que contratem jogadores, Otto, ele quer que contratem jogadores jovens, mas também não tão jovens e com carcaça, e jogador que tenha condição de ajudar o time fisicamente, e ele não quer jogador acima de 30 não, deixou claro que não quer jogador velho também não. Tá? Então, qualquer especulação com o jogador acima dos 30 e pouco aí, você já sabe que pode descartar que já é causada. E com relação aí à situação das contratações de jovens, ele deixa claro que quer jogador forte e jogador que chegue para brigar por titularidade. Ele quer jogador melhor. Cara, ao contrário do que uma fonte da diretoria tinha falado, que não iam contratar ninguém muito bom agora nessa janela, ele fala que ele quer, tá? Ele bate de frente, ele exige, quer jogador que chegue até para ser titular, melhor do que os jogadores que ele tem hoje no elenco. Então, vou falar para vocês que essa declaração aí do Leonardo Jardim é muito boa, firme, forte, uma declaração fortíssima dele, batendo de frente, inclusive, né, com a diretoria e cobrando reforços, tá? Ele vai para cima, vai para dentro da diretoria, cobra reforços, tá? Faz exigência pesada. E isso é importante. O Flamengo, se não se reforçar, se não se atualizar, o Flamengo não vai conseguir ir longe na temporada, não, gente. A temporada já começou, já acabou a Copa pro Brasil, né? A Copa está continuando aí, mas vai acabar daqui a pouquinho para todas as seleções. E aí você já tem os jogadores voltando, retornando, inclusive. O Paquetá, que já falou que vai começar a se preparar no ninho e não vai curtir as férias, vai entregar as férias dele toda. O Arrascaeta, que já voltou, os outros todos estão voltando. Então, meus amigos, o Flamengo tem que começar a pensar em recuperar a temporada. Aqui no Brasileirão, o Flamengo perdeu pontos. E na Libertadores foi a melhor campanha, mas tem o Cruzeiro pela frente. Então, se o Flamengo quiser realmente brigar pelos títulos, ele vai precisar se atualizar. Muito importante essa declaração aí do Leonardo Jardim. A gente vai continuar, a gente vai trazer mais imagens do treino para vocês, depois das outras aspas aí do Leonardo Jardim. Eu tive que parar aqui para comentar sobre essa declaração muito boa do Leonardo Jardim, porque eu achei importantíssimo saber que ele mesmo faz essa análise e percebe que é necessário o Flamengo se reforçar, né, gente? Jardim, você tem trabalhado com esse grupo aqui, mas você tem muitos jogadores fora, nas seleções, alguns já voltando, e na última coletiva você comentou, né, que tinha uma expectativa de como eles chegariam, como eles viriam. Você já teve contato com esses jogadores? Você já tem notícias de todos eles, como eles voltam? Se voltam prontos já para as atividades que o Flamengo tem logo a partir do dia 22, por exemplo? Não, em relação aos jogadores, tenho informação do dia de chegada, daqueles que estarão disponíveis. Aqueles que estão lesionados, que toda a gente sabe, não tenho informações ainda do departamento quando é que eles podem voltar aos treinos. Com relação ao uso, Jardim, dos jovens da base, você falou que vai dar uma oportunidade para quem não jogou o primeiro jogo. A gente viu que o Daniel Salles se lesionou, né? Qual vai ser a solução para a lateral direita? O Royal joga de novo? Não, quando eu disse que vou dar a oportunidade, não quer dizer que os que não jogaram, os que jogaram no primeiro jogo não vão voltar a jogar. Alguns vão voltar a jogar 45, outros 30, talvez outros podem não jogar. Mas com certeza temos que
no lado direito, principalmente para a segunda parte. Quando o Royal sair, vamos tentar colocar um miúdo da base, ou talvez o Ryan ou o Guilherme, uma das opções. Mister, ainda sobre a base, a gente sabe que jogar no Flamengo é uma pressão absurda, uma jogada pode colocar ele em uma carreira mundial e também colocar ele como invisível no mercado. Como é que protege um garoto desse, professor? Eu acho que a base é sempre um elemento e um veículo importante para todos os clubes, ter bons jogadores da base, mas não vamos apostar somente por apostar, tem que haver talento. Toda a gente sabe que esta última geração do Sub-20, principalmente em termos de rendimento, não teve muito bem, não ficamos apurados para os primeiros 8 do Campeonato Brasileiro. Com certeza tem um ou dois jogadores que são interessantes, estamos a fazer uma avaliação a eles e vamos ver aqueles que não tiverem cabimento aqui na estrutura do Flamengo. Podemos pensar nos empréstimos, podemos pensar numa venda com percentagem para ver se crescem no futuro, mas essa parte é mais o Boto e o Presidente que terão que resolver. Mister, falando já sobre essa questão de destaque também, qual dessa rapaziada da base tem se destacado nos treinamentos? Quem tem chamado mais a sua atenção? A gente sabe que o Everton Araújo tem sido da base o que mais teve destaque na última temporada. Desse pessoal que você está observando agora, quem tem se destacado mais nos treinamentos para poder você falar um pouco do torcedor também? Não, os destaques são aqueles que eu tenho utilizado mais, porque tenho dado mais espaço na primeira equipa. O João já era um jogador que já treinava com a equipa principal o ano passado, e este ano fez o jogo com o Curitiba e acho que é um jogador que teve uma boa evolução, nós acreditamos dele. E a seguir há outros que também têm qualidade, que ainda não tiveram oportunidade, mas aos poucos e poucos a gente vai ver até que patamar é que eles podem evoluir. Eu tenho sempre um carinho muito especial pela formação, que é a minha forma de trabalhar, mas com certeza do lado deles tem que mostrar competências para jogar ao mais alto nível pelo Flamengo. Deixa eu até pegar esse gancho, Jorginho, falando um pouco mais da base e do Everton, porque eu imagino que seja muito positivo numa intertemporada como essa, quando os meninos sobem, você ter um jogador para mostrar de exemplo, que é o caso do Everton Araújo, né, que teve esse ano mais do que nunca uma oportunidade ímpar ali e mostrou que está pronto para isso. Como é que é o convívio deles assim e quão positivo você acha que é ele estar nesse grupo nesse momento em que podem aparecer outros nomes? Com certeza que um dos treinos que eu tive com a base individual, eu tive uma conversa nesse treino de uns 10 a 15 minutos com os jovens e expliquei a eles o exemplo do Everton, a persistência. Ele não era dos melhores jogadores da base, mas foi um jogador que trabalhou, teve persistência, aproveitou as oportunidades e ao longo dos últimos 2, 3 anos foi evoluindo. E temos casos, eu até falei, porque estava lá o Ryan e estava o Laurent, disse é muito difícil a passagem do Sub-20 para os elencos profissionais. E dei o exemplo dos dois que foram emprestados e voltaram 6 meses depois. Tudo isto sabemos que não é fácil, somente uma porcentagem muito pequena do Sub-20 é que acabam por ficar nas equipas principais, mas isso não é no Flamengo, em qualquer equipa, mas eles têm que ter a mentalidade que nem tudo acaba. Isto é um processo que acaba na formação, mas começa no futebol profissional. Se não der para começar no Flamengo, vão ter que começar noutro sítio para chegar um dia ao mais alto nível. E aí temos um grande exemplo dentro do clube, que é o BH. O BH começou muito baixo, já com 21 anos, e chegou a ser um dos grandes ídolos do Flamengo. Por isso, às vezes, não é importante onde começamos, mas sim onde vamos acabar. Mister, dentro das premissas que estão estabelecidas, né, de que nenhum titular no jogo de sábado contra o Benfica joga mais de 45 minutos, de 2 equipes fortes, né, em cada tempo, amanhã contra o Lausanne. Já tem o time titular definido, Jardim? Não, mas com certeza que vai andar à volta daquele time que jogou o último jogo com o Curitiba, do primeiro jogo aqui contra o River, com estes jogadores que estão aqui. Com certeza que essas têm sido as opções. Obrigado, pessoal. Tio, você filho, vai. Isso, bora, vamos, vem. Bora. 2 ações só, vai, vamos.
Vamos, deu 5. Boa, bora, já vem. Vai, ativo, vai. Vai deixar? Bora, vamos. Vem, dois. Bora, vai. Vai de frente, rapaziada, de frente, começa de frente. Vamos, isso, boa. Bora, ativou, isso, bora, reage, vamos. Ativou, isso, boa. Vamos, ativo, vem. Boa, vai. Vem, legal, boa. Bora. Vai, vamos. Tem uma a mais. Vai. Agora lá o Jorginho. Bora. Vamos. Bora. Ativo. Vai. Isa. Vamos, Baleia. Vamos. Isso. Vai. Esse é o start. Vai. Reage. Vamos. Bora. De frente. Começa de frente. Boa. Bora. Começa de frente. Isso. Boa. Vai. Reage rápido. Boa. Vamos. Vai, João. Isa. Vai. Vamos. Bora. Vamos. Boa. Vai, Silva, vamos. Vai. Talvez por isso a gente tenha caído para a seleção da Noruega no decorrer da última partida de oitavas de final. É até difícil de compreender, né, torcedor? Porque o Brasil não conseguiu passar da Noruega e porque a Argentina passou. Mas para mim tem uma razão muito clara. Primeiro, depois ele faz um golaço e aí a Argentina ficou numa situação boa para virar o jogo. Quando a Argentina fez o primeiro, eu já sabia que a Argentina ia virar o jogo. Quando a Argentina faz o primeiro gol, já tinha o pressentimento que a Argentina iria virar o jogo. É impressionante, né? Porque a gente olha pra Argentina é aquela seleção que você nunca pode duvidar. É aquela seleção que você sempre tem que acreditar que ela pode tirar, que ela pode conseguir um grande compromisso. Não ia, pô. Não deixei bater no português no braço. Suíça, mas não tem como iniciarmos essa transmissão sem falar do que aconteceu com a seleção da Argentina. É impressionante, cara. Tudo parecia que a Argentina ia ser eliminada. A Argentina vai lá e conquista uma vitória, está classificada para as quartas de final. E agora de camarote está esperando quem avança nesse jogo de hoje entre Colômbia e Suíça, que vão encerrar a fase de oitavas de final da Copa de... Dá a camisa aí. Só não consigo correr. Tem que correr nem jogar.